Queridos irmãos, nós vamos terminar hoje aquela série que começamos meses atrás, falando a respeito de uma igreja saudável, usando o livro de Filipenses. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler juntos Filipenses capítulo 4, os versículos de 4 até 9. Filipenses 4, os versículos de 4 a 9. Se você tem uma outra versão, nós temos adotado a nova versão internacional. E quem tem uma nova versão internacional que não foi revisada, fica um pouquinho diferente no texto aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos ler. Vamos ler então os slides que estão ali e vamos aprender sobre uma igreja saudável. Uma igreja saudável, olha, é uma igreja alegre. Eu espero que você, como igreja, seja uma pessoa alegre. Vamos lá, ler o texto então, vamos lá, irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar. Querido Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu te peço nesse instante que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam somente em louvor a Ti. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando falamos a respeito de uma igreja saudável, estamos falando de uma vida saudável. Afinal, você é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E nesse tema temos insistido. Temos falado muito a respeito de uma vida simples. Foi muito gostoso ver os irmãos meses atrás desfrutando de uma vida simples. Foi muito gostoso. Hoje mesmo pela manhã alguém me disse: pastor, nós estamos ainda continuando estourando pipoca na panela. E as crianças adoram tudo isso. E olha, eles acham que ficou melhor, pastor. Eu também acho que sim, deve ficar bem mais gostoso. Mas irmãos, falamos de uma vida simples. Neste segundo semestre falamos também a respeito de uma igreja saudável. Vamos hoje concluir. E falamos na manhã a respeito de uma igreja simples. Como que uma igreja simples ela se porta? Sempre trazendo ao coração da igreja aquele sentimento de que Deus nos colocou nesse tempo, nesse lugar, para que a gente desfrute de tudo isto. E então agora na conclusão vem esse texto magnífico, extremamente conhecido das Escrituras Sagradas, que fala a respeito da vida de um cristão. Afinal, eu e você, como já disse, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja precisa ser saudável. Sempre quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, a gente já carrega no olhar, na nossa face, algum traço que diz que as coisas não estão bem, não é? As mães são especialistas em dar uma olhada para o filho que acabou de entrar para a porta e dar uma olhadinha e dizer assim: o que está acontecendo? É incrível. As mães, elas têm um GPS desde mais ou menos uns 5.000 anos atrás. A turma descobriu o GPS agora, mas uma mãe tem embutido dentro do coração dela um GPS. O filho entra pela porta, ela diz: o que aconteceu? Tem algum problema hoje? Pronto, não tem como esconder. Porque os nossos olhos, a nossa face, ela traduz muito daquele aspecto saudável que existe no nosso coração e na nossa alma. E eu sei que no nosso relacionamento dentro da igreja, é isso que deve permear a nossa vida. Temos que ser pessoas saudáveis, porque fazemos parte de uma igreja saudável.
Porque nós somos pessoas que buscamos em Deus, através da nossa espiritualidade, através da nossa comunhão com Deus, essa vida saudável. Tanto é que quando alguma coisa dessa foge do controle, o que acontece conosco? Nós procuramos a igreja, nós procuramos os pastores, os irmãos que cuidam da intercessão e diz: olha, algo está errado em nossas vidas. Tudo isso existe numa igreja para tornar eu e você pessoas saudáveis. Não podemos ser pessoas alienadas a esse mundo. Temos que ser pessoas livres e conscientes. Pessoas que tenham realmente o poder de decisão, mas sempre está decidindo para melhor. E falar dessa igreja saudável para mim é muito gostoso, porque eu sou uma pessoa alegre. Você é uma pessoa alegre? De 0 a 10 aí, como que anda o seu humor de vida aí? Quantos de vocês, de 0 a 10, que você dá uma nota acima de 7 para você em matéria de alegria? Levante a mão, vamos lá. Quer dizer que todo o restante ficou abaixo de 7? Eu sei que o tempo não está para muita alegria. As notícias externas, elas parecem que conspiram contra a alegria do nosso coração. E não temos o que fazer. Nós estamos no mundo e Jesus Cristo não teve outro plano. Porque se eu fosse ter um plano legal, eu diria assim: a partir do momento que uma pessoa levanta a mão e aceita Jesus, tinha que ser arrebatado. Já ia para o céu, já resolvia toda a parada e tudo certo. O motivo pelo qual Deus nos deixa nesse mundo é para que nós possamos nos santificar e crescer no nosso relacionamento com Ele. É por isso que estamos no mundo e vivemos nesse mundo. Não tem um projeto de arrebatamento instantâneo no momento da conversão. Não, nós ficamos nesse mundo e Jesus disse a esse respeito: Senhor, eu peço que o Senhor não os tire deste mundo, mas que o Senhor os livre de todo o mal. E somos agradecidos a Deus, porque Deus tem nos livrado do mal, e bendizemos ao Senhor por isto. Agora, como igreja, como comunidade, nós temos que ser uma comunidade saudável. E para isso, uma comunidade saudável, em primeiro lugar, é marcado pela alegria. Temos que ser pessoas alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos diz a palavra de Deus. Muitas vezes estamos tristes por aquilo que está ao redor da nossa vida, mas dentro de nós, pela fé, nós puxamos um ar assim, e nos tornamos pessoas alegres e felizes e abençoadas pelo nosso Deus. A tal ponto do apóstolo, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele diz: novamente direi a vocês, alegrem-se. E eu quero lembrar aos irmãos que o momento da igreja de Filipos e os crentes que estavam em Filipos não era um momento confortável. Aparentemente, eles estavam tendo que escolher entre agradar a Deus e agradar os homens, entre tomar uma decisão de viver feliz com Deus ou realmente se contaminar com os prazeres daquela cidade e viver naquela cidade conforme a alegria, entre aspas, que aquela igreja, aquela comunidade vivia. Era um momento de decisão. Por isso o apóstolo Paulo, olhando para esta igreja, ele diz: essa igreja saudável é uma igreja feliz, é uma igreja realmente alegre. E é tão gostoso quando nós estamos aqui e vocês louvam a Deus de todo o coração de vocês. O nosso coração se enche de alegria. É muito gostoso, mesmo estando num grupo bem reduzido nesta noite, é gostoso ouvir a voz de vocês chegando até aqui e a gente vê que há uma marca de alegria no coração de todos nós. É muito gostoso a alegria. Mas como eu pedi para perguntar se vocês eram pessoas alegres e nem todo mundo aqui está alegre, eu quero dizer que essa alegria que Paulo está dizendo aqui é uma alegria espiritual, ela não depende das coisas do mundo para estarmos alegres. Essa é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que vem do Senhor, e nós precisamos desfrutar da alegria do Senhor. Às vezes eu fico um pouco preocupado com as pessoas que foram criadas na igreja e ao longo das suas vidas acabaram se acostumando dentro do ambiente de uma igreja. Até mesmo concebendo que já que eu nasci no ambiente cristão, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu sou crente por tabela. Não, Deus não tem netos. Cada um de nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração e desfrutar desta alegria que Deus nos concede através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas a marca de um cristão é alegria. A marca de um cristão é alegria. Não estaremos por aí fingindo que somos alegres.
Somos alegres de fato, somos alegres de fato. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Então, eu pergunto de novo, você é uma pessoa alegre? Essa é uma das marcas de uma igreja saudável. Pastor, estamos vivendo num tempo onde que as pessoas estão abatidas, tristes. Foram marcadas nas suas vidas com cicatrizes profundas. Estão abatidas, estão deprimidas, estão angustiadas. São estas pessoas que buscam também a igreja, pastor. E nós temos que ter um olhar muito amoroso para com estas pessoas. Eu sei. A vida às vezes marca as pessoas de uma maneira que eu mesmo, olhando para elas, eu digo, Senhor Deus, por que tudo isso está acontecendo com esta pessoa? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas que te amam? Eu não sei explicar. O sofrimento humano será sempre um desafio para todos nós. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Por mais que eu queira, ao longo desses 35 anos de ministério, eu não consigo compreender por que pessoas sofrem. Por que existem marcas e cicatrizes tão profundas no coração das pessoas? Pessoas que lutaram a vida inteira para acertar e de repente vem aquela perda, vem aquela separação, vem aquele momento de desprezo, de abandono e uma pessoa está marcada para sempre. Mas essa comunidade, ela tem que ser uma comunidade onde as pessoas cheguem e sintam-se completamente felizes vivendo aqui dentro. Pelo menos tendo momentos de alegria aqui dentro. Isso é muito valoroso. Dias atrás alguém me cumprimentou na porta e disse, pastor, eu prometo voltar e tenho voltado. Ele disse, pastor, eu senti nesse lugar paz no coração, como eu nunca tinha sentido nesses últimos meses da minha vida. Eu só tenho passado grandes lutas, pastor. Quando vocês louvam, quando vocês adoram, eu sinto paz no meu coração. Pastor, eu vou voltar. E tenho voltado. Parece que no momento de tanta tribulação daquela alma, daquele coração, daquela vida, deste homem que está conosco, ele encontrou na igreja de Cristo Jesus e no ambiente de um culto, um lugar de refrigério para sua alma abatida e cansada. Igreja é um lugar onde que as pessoas encontram refúgio. Mas a alegria que tem que pontuar a minha vida e a sua vida, ela tem que ser notória no meio de todas as pessoas. Agora, isso tem a ver com o seu temperamento. Muitos de nós temos já um temperamento mais melancólico, então nós temos uma tendência natural de sermos pessoas mais para baixo. Alguns são analíticos, fleumáticos e têm uma tendência de serem realmente pessoas um pouquinho mais para baixo. Alguns outros são coléricos, vê alguma coisa errada, já fica com raiva, já foi lá para baixo. E claro que nós temos os incansáveis sanguíneos, que aconteça o que acontecer, eles estão sempre sorrindo, abraçando todo mundo, beijando e fazendo e acontecendo, falam alto, chamam a atenção de todo mundo e parece que Deus deixa um temperamento para talvez assim esfregar um pouco de alegria nos outros temperamentos e dizer, dá uma olhadinha um pouquinho para cima, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E os sanguíneos estão aí realmente para fazer isto, não é? Um bom sanguíneo foi o apóstolo Pedro. Pedro foi incrível, incrível. Ele está lá no Monte da Transfiguração, os irmãos se lembram do episódio. Deus vem dos céus e com voz como de muitas águas diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E como eu gosto de brincar com vocês, Pedro pediu a palavra. Ele foi o primeiro batista que teve no mundo. Ele levantou a mão e disse assim, Senhor, eu posso falar? Ele tinha acabado de ouvir. Este é o meu filho amado em quem tenho todo o prazer. A ele ouvi. E o que Pedro queria fazer, queria falar. Está lá um sanguíneo, não é? Mas sabe de uma coisa? É uma bênção os sanguíneos no nosso meio. Eles falam muito, cometem muitos erros, mas nos faz pessoas melhores e felizes. E lembram os mais pessimistas que a felicidade é algo que faz parte da vida cristã. E dentro de uma igreja saudável, nós precisamos dessa turma. Precisamos dessa turma, aliás, precisamos de todos, queridos. Como precisamos ter um mapa de alegria no nosso coração e na nossa vida. O apóstolo Paulo diz em segundo lugar que eu e você temos que ter uma vida pautada por amabilidade. Temos que ser pessoas doces. Quantos de vocês são amargos? Não precisa levantar a mão.
Quando vocês são meio limãozinho? Uma laranja vistosa, mas quando você corta a laranja e vai chupar, você diz, mas que azeda! Você é azedinho ou azedona? Parece que o fato da amabilidade, dessa doçura da vida cristã, é uma marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja feliz, descontraída, mas uma igreja doce. Uma igreja doce. Nós precisamos disso na nossa vida. Como precisamos disso? E você tem que ter um estilo de amabilidade. Então você aprende isso de uma maneira muito gostosa, porque a vida nos surpreende nos dando isto. Muitas vezes temos crianças em casa, é com elas que a gente aprende a amabilidade. É com elas que a gente aprende. Muitas vezes até mesmo um animalzinho, um cachorrinho com o seu rabo batendo, olhando para nós. E sempre nos aceitando do jeito que nós somos, porque a gente voltou do culto. Eles estão sempre lá, não é? Sempre fiéis. A doçura de um animalzinho já nos traduz tudo aquilo que Deus é. Porque toda a criação de Deus mostra a sua doçura. E a igreja de Cristo tem que ser uma igreja que pratica amabilidade, uma igreja doce, uma igreja carinhosa. Como que pastores, diáconos desta igreja têm que ser pessoas amáveis. Porque tanto a palavra pastor quanto a palavra diáconos, nos seus terceiros e quartos sentidos da palavra grega, diz a respeito de doçura, ternura. Então tem que ser ternura, não é? Isso não impede de que a gente de vez em quando, não é, seja contundente, mas precisamos ser pessoas amáveis, pessoas amáveis. Olha, onde eu vou, eu faço questão de ser amável, porque eu quero praticar a palavra de Deus. Então eu já chego, eu já mudo o clima onde está. Às vezes eu conto a mesma piada. Você sabe, pastor não tem muita piada. As nossas piadas são sempre a mesma. Mas sempre quando eu chego, eu sei que a gente traduz tudo isto. A semana retrasada eu fui em um shopping. E quando eu fui tomar o café que eu gosto, eu entrei lá, todas as 3 moças, as 2 do balcão e as duas, a do caixa, aquelas 3 moças com a cara fechada. Eu dei uma olhada para a direita e para a esquerda e eu disse assim, Senhor Deus, a tua igreja está chegando aqui nesse lugar. E às vezes a gente acha que a gente só é igreja quando nós estamos na igreja. São os santos dos santos lugares. Não, não, não. Nós somos filhos de Deus onde estivermos nessa sociedade. E aí eu cheguei, olhei para a cara de todo mundo e eu disse, olha, se fosse para entrar nessa loja, eu não entraria. Está todo mundo bem bravo. Olhei para o outro lado da rua, tinha uma loja cheia de bugiganga japonesa e na porta, não é? Um japonês equilibrando coisas. Deu vontade de entrar naquele lugar onde eu tinha alegria do que esse lugar onde todo mundo estava com a cara fechada. Falei, mas eu quero um café. E eu cheguei lá e disse assim, tem café aqui? Ridículo, que piada. Uma cafeteria tem sempre café. Pronto, na mesma hora todo mundo esboçou um sorriso. Tem sim. Eu falei, meninas, eu fiquei preocupado do lado de fora. Vocês estavam tão aborrecidas, tão sérias, que eu fiquei com medo de entrar. Posso entrar? Pronto, está todo mundo sorrindo, não é? E está todo mundo feliz. Paguei o meu café e disse, olha, eu vou tomar um cafezinho ali e eu vou agradecer a Deus. E eu queria saber os seus nomes, para que eu pudesse colocar na presença de Deus. Cada uma delas disse seu nome. Eu falei, vou estar orando por você agora mesmo. Peguei o meu café, sentei na mesa, orei a Deus, orei pela vida delas. E irmãos, é incrível. Quando você é amável com as pessoas retribuem com amabilidade. Eu olhava para elas, elas davam até tchau. E aí eu peguei o waferzinho, misturei com o meu café rapidinho e comi. E ela veio lá e disse assim, você quer mais um? Amabilidade torna uma comunidade como essa saudável. Se você conhece algum limãozinho nesta igreja,
Ame, perdoa. O limão vai ficar doce, fica tranquilo. Nós não conseguimos dar jeito, mas Deus é especialista em limãozinho. Eles vão ficar doce, mas que a amabilidade seja conhecida de todos vocês. Quantos de vocês trabalham no comércio? Levante a mão. Quantos de vocês trabalham no comércio? Para vocês que trabalham no comércio, o segredo de quem trabalha no comércio, sabe qual que é? Amabilidade, respeito, dignidade para as pessoas. E é tão gostoso quando nós somos amáveis com as pessoas. Isso nos distingue, como também distingue uma igreja saudável. Que a amabilidade seja de vocês conhecida por todos nesse lugar, porque a amabilidade realmente faz parte da nossa vida. Tem gente dentro da igreja que é brava, não é verdade? Você conhece pessoas bravas dentro da igreja? Não vamos dar nome, porque elas estão sendo tratadas por Deus, não é? Pessoas exigentes, pessoas que demarcam território, né? Pessoas que falam... Vamos orar por essas pessoas, porque elas não representam esta igreja. Os fiéis representantes desta igreja são aqueles que são amáveis. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí vem uma palavra estarrecedora: perto está o Senhor. Ou seja, onde você for, Deus está perto de você. Ele sabe, Ele conhece, Ele compreende, mas Ele espera um pouco mais de você. Perto está o Senhor. A amabilidade e o respeito tem que ser uma marca distintiva de uma igreja saudável. Em terceiro lugar, parece que Deus está pedindo para a gente ser, e agora parece que Deus quer tirar algo de dentro de nós, porque a tal da ansiedade atrapalha uma igreja saudável. Você conhece uma pessoa ansiosa que vive sempre colocando os pés pelas mãos por causa da ansiedade? Eu conheço algumas. E a gente já logo detecta e diz assim, o grande problema da sua vida é a ansiedade. Você está muito ansioso, você está muito ansiosa e você deve descansar em Deus. Parece que não pertence a nós descansar em Deus, por isso o texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas substitua, como já aprendemos tantas vezes desse púlpito, substitua a ansiedade por ações de graças, oração e súplica e pedidos de oração a Deus. Se o seu coração teimoso quer ir pelo caminho da ansiedade, substitua. Escreva o seu pedido de oração. Compartilhe com quem ora nesta igreja a tua ansiedade, a tua preocupação. Tem que haver substituição, porque uma pessoa ansiosa comete muitos erros, principalmente com as pessoas mais próximas de si. A ansiedade por alguma coisa faz com que a gente sufoque quem está do nosso lado. E vivendo numa comunidade, pode ser assim, pode acontecer isto. Muitos anos atrás eu me lembro que um casal ia se casar e fez muita questão que uma criança bem pequenininha trouxesse então as alianças. Sabe aqueles momentos, né, interessantes, né? Aliás, sábado pela manhã, no casamento que nós tivemos, 2 pessoas se encontraram e se apaixonaram no Pedala por Jesus e já se casaram. Legal, né? Então você está encalhada, venha pedalar conosco. Deus tem solução. Uma igreja saudável também pedala por Jesus. Eles se conheceram e já se casaram ontem. E sabe o que aconteceu? Na hora de entregar a aliança, veio um garotinho montado numa bicicleta. Foi muito legal aquilo. Foi muito legal, né? Foi muito legal. A bicicleta entrou e, claro, ele é um soldado da Guarda Civil Metropolitana. E eu achei interessante os soldados, todos eles postados lá no corredor, de ponta a ponta da igreja. De repente passa uma bicicleta, eles deram uma olhadinha e olharam para frente. E eu vi a bicicleta chegando e a aliança chegou. Ô irmãos, vamos aprender o seguinte, que nós precisamos ser amáveis. E naquele outro casamento, colocaram tanto peso na vida da criança que quando a porta da igreja abriu,
A criança não entrou. Eu sou pastor e o casamento da semana passada foi 712. Eu já vi muito casamento acontecer. Mas sabe quem estava mais ansioso? Não era aquela criança, eram os pais. E os pais passaram a ansiedade dele para uma criança. Porque era o tempo todo no hall de entrada da igreja. Eu falei, não vai dar certo. Olha, você tem que fazer tudo direitinho. Você lembra o que nós combinamos? Você pega a boneca e lá vai estar as alianças e você entra. Não corra na igreja, é devagarzinho, você já treinou o passo. Irmãos, quando eu ouvi a voz da mãe sonoramente naquele hall de entrada, eu disse para mim mesmo, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque pessoas ansiosas, elas transbordam a ansiedade para os outros e complica todas as coisas. Tudo podia ficar mais fácil. E eu já sabendo disso, sabe como é o pessoal do cerimonial da igreja, né? Eles são maravilhosos, todos eles. Cada equipe, uma equipe mais especial do que a outra. E eu já chamei e falei, a entrada da aliança não vai dar certo, fique atento. Pastor, se não der certo, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, eu vou dar uma sussurrada no ouvido do noivo e vou dizer para ele assim, vai buscar a menina. E foi o que eu fiz. Naquele momento que abriram as portas, aquela criança ficou paralisada. Os pais estavam bem de cá do lado da porta e já dizendo, entra, faz bonito. Você nunca entrou de daminha, entra. Era aquilo que suspirava. Eu cheguei para o noivo e disse assim, eu estou achando que ela não vai entrar. Você não quer ir lá buscar? Ele falou, pastor, se eu for buscar eu vou deixar cair a aliança no chão. Eu estou tão nervoso. Aí eu peguei o microfone, desci a escada e disse assim, querida igreja, nós estamos com impasse neste casamento, deixa eu buscar uma princesa. Fui lá atrás, me ajoelhei e disse para ela, ei, o pastor está aqui, você quer que eu te ajude? Ela fez. Irmãos, eu não sei como ficou a filmagem, mas eu fiz questão de ficar bem longe dela, com a mãozinha dada, porque sabe, eles podem apagar a gente, não é? No Photoshop. E dá a impressão que ela entrou sozinha. Porque a ansiedade não combina com uma igreja saudável. A ansiedade não combina com um crente saudável. A ansiedade rouba de nós a lucidez. Sabe o que acontece com uma pessoa ansiosa? Ela não tem muito perspectiva de futuro. Ela só consegue enxergar o aqui e agora, ou quem sabe dar uma olhadinha para trás e dizer, olha, tivemos problema aqui. É por isso que eu tenho que subtrair a ansiedade do coração de vocês e dizer, crente em Jesus tem ansiedade sim senhor, mas substitui essa ansiedade com orações, ações de graças e súplica no Espírito. Essa é a saída. Toda vez que o teu coração teimosamente estiver ansioso, substitua. Porque um coração ansioso faz um estrago muito grave, muito severo. E isso é um problema para nós. Mas uma igreja saudável também, ela tem a paz que excede a todo entendimento. Irmãos, essa é uma das coisas mais soberanas que afronta o inferno e afronta Satanás na vida de um cristão. O cristão pode estar passando para a maior prova do mundo. Ele está no controle, debaixo do controle de Deus. Ele tem uma paz que excede a todo entendimento. E às vezes o assunto é tão sério, mas ele tem paz. Ele sabe que Deus está no controle. E geralmente alguém que tem essa paz sempre se casa com alguém que é ansioso. Não é interessante a vida? Parece que Deus quer equilibrar, né? Deus quer equilibrar a ansiedade com essa paz, que é uma marca de Deus na vida de um cristão. Nós temos que ter a paz que excede a todo entendimento. Nós temos pessoas nesta igreja que estão desempregadas por meses. E quantas vezes eu chego e digo, como é que estão as coisas? Surgiu alguma coisa no horizonte da sua vida profissional? E essa pessoa diz assim, não pastor, mas eu estou tranquila. Eu estou na dependência de Deus.
E você pergunta para você mesmo, como alguém pode ter paz no meio de tanta turbulência? Essas pessoas são um genuíno sinal profético de Deus na minha vida. E aí, com mais empenho, eu quero orar por essas pessoas. Quantas vezes é ao lado de alguém que faleceu, e você chega para o viúvo, para a viúva, e diz para elas, diz para os filhos, diz para os parentes: olha, o respeito da nossa igreja, o nosso carinho pelo luto de vocês. E essas pessoas, apesar da perda tão repentina, elas têm algo dentro delas que a gente não sabe explicar. É a paz que excede a todo entendimento humano. Não dá para se colocar num computador, não dá para se colocar no microscópio um coração deste. É algo sobrenatural que pontua a vida destas pessoas, que apesar de tudo, elas transmitem aquela paz que excede a todo entendimento. Esta paz que excede a todo entendimento deve pontuar a nossa vida durante toda a nossa existência. Eu me lembro anos atrás quando li o livro de Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto, aquele best-seller, não é, que estarreceu o mundo na década de 70. E aquela mulher diz que no campo de concentração, ela e sua irmã, apesar de todas as lutas que elas estavam passando, todas as noites, elas se juntavam na mesma cama, não com roupas, mas com trapos. Elas olhavam pela janela, e aquele é um dos momentos mais lindos que eu tenho na leitura daquele livro. E elas sussurravam: se paz a mais doce me deres gozar. Irmão, quando a gente lê um texto desse, e duas irmãs maltrapilhas, famintas, num campo de concentração, você tem vontade de fechar o livro e dizer: Deus, o Senhor precisa ter misericórdia de mim. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada. Como essas irmãs puderam passar por tudo isso e cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Que povo é esse? Que povo é esse que, colocado no lugar mais terrível para serem devorados pelos leões, aceitavam a morte com passividade, e nos momentos mais extremos dos seus martírios, dizia, olhando para os céus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Repetindo a frase eterna do Salvador de cada um deles. É estarrecedor como alguém pode viver paz no meio das suas lutas e das suas provações. Uma igreja saudável é assim: apesar de tudo, pastor, eu tenho paz aqui dentro do meu coração. Apesar de tudo, apesar de todo o descontrole externo, eu tenho paz no meu coração. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ponto. É lindo ver isto. É lindo ver isto. Nosso missionário no norte da Bahia, distribuindo literatura, ele chegou num quartel e quando foi orar pelos guardas, pelos policiais, alguém disse assim: acabei de vir da casa da minha mãe, ela está morrendo, um câncer está devorando ela. Ela é crente como você. Sabe o que ela faz? Ele disse: não sei. Ele disse: ela canta, ela louva a Deus no meio da sua dor. Você consegue explicar algo assim? Porque muitas vezes no corpo nós estamos doentes, mas na nossa alma nós estamos sadios, porque somos uma igreja sadia, fazemos parte de uma igreja sadia. Nós temos a paz que excede a todo entendimento humano. As pessoas não conseguem entender de onde a gente tira a paz. Pastor, é sofrer por sofrer? Não. Sentimos a dor, sentimos as perdas, sentimos tudo isso no nosso coração e na nossa alma. Somos humanos. Somos humanos, mas esse Espírito Santo que habita em nós, ele produz paz
no meio de todas as lutas. Você gostaria de viver em outro tempo da história? Vamos juntos viver por um instante no exílio, na escravidão do Egito. Dia e noite, trabalhando incansavelmente. 365 dias do ano. Durante 400 anos. Sem cessar. Construindo para os egípcios suas belíssimas cidades, seus pórticos incríveis e toda uma civilização. Entraram pela porta da frente do Egito e agora viviam nas portas do fundo do Egito. Como esse povo pôde sobreviver durante 400 anos de humilhação, de escravidão? Os escritos antigos egípcios dizem assim, a respeito dos hebreus escravos nossos, eles desfrutaram sempre de uma lucidez e de uma paz que jamais conseguimos compreender. Isso está escrito em pedra e ninguém pode apagar. Alguém notou isso a respeito do povo de Deus? Meu irmão, minha irmã, você faz parte desse povo. Você faz parte dessa família. Você faz parte dessa comunidade saudável no mundo doente. E você tem que ser a alegria, a ternura, o amor e a paz que excede a todo entendimento. Esta é a marca de um cristão verdadeiro. E eu e você estamos debaixo realmente dessa insígnia divina, como se fosse a sombra da cruz. É essa lucidez que deve pontuar a minha vida e a sua vida para a frente. E o texto bíblico vai nos dizer, finalmente, deixa eu concluir tudo isso que eu estou falando a vocês, e Paulo vai dar aquelas orientações que a gente conhece tão bem. Ele diz, no mais, irmãos, depois de vocês serem alegres, amáveis, substituir ansiedade por ações de graças e orações diante de Deus, vocês forem pontuados e marcados pela paz que excede a todo entendimento, então vamos fazer o seguinte, no mais, tudo que for mais da vida, todas as nuances da vida de um ser humano na face da terra, vamos concluir desse jeito. E olha a conclusão que ele deu, ele disse assim, tudo que é verdadeiro, nós somos o povo que amamos a verdade, aborrecemos a mentira, aborrecemos o engano, aborrecemos a falsidade, somos um povo de verdade. A nossa palavra não sai mentira, é só palavra que edifica e abençoa. Tudo que for nobre, tudo que for realmente de alto calão, não é? De alta moralidade na palavra da gente. A nobreza aqui significava não simplesmente falar uma língua do povo, mas falava a respeito das palavras seletas que distinguia pessoas de pessoas naquele tempo. Sabe aqueles textos que diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe? É esta nobreza, é esse alto calão, não é? Jamais vamos ter crentes que estejam falando palavras de baixo calão. Dias atrás alguém disse assim, pastor, por que você me tirou do seu Facebook? Eu falei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se você em qualquer dia reproduziu algum palavrão, alguma coisa disso, alguma coisa despudorada, o traseiro de uma mulher, um decote indecente, corto você. Porque crente não é isto. Então reveja o que você fez e lembre-se que corto mesmo. Não tenho medo de ninguém não. Vai falar palavrão para outro? Que é isso? Eu já saí desse mundo faz tempo. Não, mas a pessoa falou hoje palavrão e diz assim, todo mundo sabe. Mas irmãos, eu sou pontuado pela amabilidade, pelo respeito, pela nobreza dos meus sentimentos. Eu falo o que está lá em cima. E corto mesmo. As tardes, é tardes de cortes. Não passou pelo crivo, está fora.
ficar falando besteira, não quero te seguir, não quero que você nem se envolva comigo, porque até o que você faz no obscuro é torpe para mim. Alto calão, distinção de um ser humano, é a marca de um cristão. Como é teu estilo de vida? Você tem boca suja? Então eu convido você, terminando o culto, vá até o banheiro, masculino e feminino, e faz um gargarejo com o sabão da igreja. Vamos limpar a boca. Povo de Deus, o mundo não precisa ouvir coisas ruins para ter certeza que vivemos num mundo mau. As nossas palavras têm que ser nobres, a nossa postura tem que ser de nobreza. Tudo aquilo que for correto, crente faz coisa errada, não faz. Somos perfeitos, não somos. Cometemos erros, mas o nosso caminho é um caminho correto. Por favor, capriche no seu currículo, mas não minta. Irmãos, às vezes eu recebo um currículo aqui na igreja que eu digo, gente, eu nunca vi uma pessoa tão boa como essa. Eu não entendo como está desempregada. Fala 5 línguas. Conhece todos os sistemas de computador. Já trabalhou em TI, em TO, em TT, em TV. Já trabalhou em tudo quanto é lugar. Irmãos do céu, uma pessoa dessa jamais estaria desempregada. Não, é mentira, é blefe. Irmãos, tudo aquilo que é correto faz parte da minha vida e torna eu e você membros de uma igreja saudável. Você faz cambalacho, você dá um balão no governo. É interessante que esse povo está bem combativo nesses dias, fala mal do governo, mas se puder corromper, corrompe, se puder sonegar, sonega. E aí a gente descobre que muitas vezes temos o governo que a gente merece mesmo. Tudo que for puro, minha vida e a tua vida tem que ser marcado por pureza. A palavra pureza nesse texto sugere a pureza e a simplicidade de uma criança. Eu estou vendo ali uma mãe correndo de um lado para o outro com seus bebezinhos. Você não incomoda, viu, linda? Melhor é trazer os seus filhos na casa de Deus do que estar em outro lugar. No começo eles ficam impacientes, mas daqui a pouco eles aprendem e vai ser muito gostoso ver você cultuando. Você não nos incomoda, mamãe. Pode ter certeza disso. É a pureza de uma criança, irmãos. É a simplicidade de uma criança. Você é uma pessoa pura. Você ama as coisas puras. Ou será que na calada da noite você deixa a sua esposa dormir e vai se contaminar com toda a impureza desse mundo? Quem sabe na solidão com o seu celular na mão, você está prostituindo a tua mente e indo por caminhos enganosos que não têm volta, na pornografia que o mundo hoje vive. Como é teu estilo de vida? A pureza deve nortear a tua vida e a tua existência. Afinal, você é sadio, você faz parte de uma igreja sadia, você faz parte de uma igreja de Deus na face da terra. Temos que dizer não à impureza e nos revestimos de toda a pureza. E de novo, vem a palavra amável. Tudo que for de boa fama, nunca ande perto de pessoas de má fama. A má fama deles vai contaminar você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, farinha do mesmo saco. Aí eu sei que aqueles que gostam de evangelizar vão dizer, como eles serão alcançados pela mensagem salvadora, pastor. Veja só, eu e você não somos a quarta pessoa da Trindade. Deus continua sendo triuno e Ele querendo tocar no coração de uma pessoa, Ele vai fazer a obra, Ele não precisa de nós. Ele usa a gente, mas Ele não precisa de nós para salvar o mundo. Ele é Deus, e Deus Todo-Poderoso. Ele toca no coração das pessoas. Não há nenhum coração que não possa ser tocado. Lembre-se disto. Irmos ao encontro dos outros em amor faz bem, para nós e para os outros. Mas quem faz a obra é Deus.
É Deus quem faz a obra. E diz o texto sagrado: se houver na tua existência algo digno de louvor, algo que você deva pensar, algo que você deva buscar, coloque o seu coração nessas coisas. Se tem alguma coisa que não edifica a sua vida, tire da tua vida. É isso que Paulo está tentando dizer, não é? Está assistindo lá um programa na TV junto com a sua família. Chegou um momento constrangedor ali, não vem de Deus, muda de canal, meu filho. Muda de canal. E é engraçado quando a gente quer mais mudar de canal. Não sei se acontece isso na sua casa, mas você não encontra o controle. Ele se esconde debaixo da almofada. E até as crianças dizem assim: tira, 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 tira. Né? Outro dia foi uma propaganda um pouco mais à noite. Eu entrei na sala, minhas netinhas estavam assim. Eu falei: o que foi? O mundo conspira contra nós, mas nós somos de Deus. Não edifica, estou fora. Como o pastor já está careca de dizer, se você ouvir alguma coisa que não te edifica, não passe nem para o seu cônjuge, porque se não edificou você, você é o filtro de Deus. Mas tem muito esposo linguarudo, muita esposa linguaruda, que recebeu uma palavra, não edificou e disse assim: você não sabe. Você não sabe o que eu ouvi. E aí corações bons são contaminados por imagens, lembranças que não edificam. Por isso ele conclui dizendo: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, põe em prática. E o Deus da paz, a paz que excede todo entendimento, estará com vocês continuamente, diz o texto original. Estará para sempre com vocês. Povo de Deus, temos que ser uma igreja saudável. E a igreja saudável não começa no lugar de culto, começa dentro do teu coração. Como anda o seu coração? Você tem um coração alegre, amável, que já aprendeu a substituir a ansiedade por fé, ações de graças e orações de súplica? Teu coração é marcado pela paz, a paz que excede a todo entendimento? Então, parabéns. Fixe os seus olhos em Deus e o restante vai ser acrescentado a você, pode ter certeza. Nenhum de nós nascemos sabendo de tudo isto. É por isso que a palavra de Deus nos foi dada como um presente divino para nos instruir nos caminhos da verdade. É tão gostoso a gente poder praticar tudo isso que a gente tem na ambiência de um culto. E um culto, ele traduz sempre ao coração aquilo que precisamos ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Sem a palavra de Deus, nós nos corrompemos. Porque a inclinação da nossa natureza é o mal. É por isso que precisamos aprumar. E para aprumarmos, nós precisamos da lucidez da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus porque a palavra dele é maravilhosa, é grandiosa. E faz coisas incríveis que nós não sabemos compreender. Basta estar debaixo da influência da palavra de Deus, coisas maravilhosas acontecem na vida das pessoas. E é por isso que eu gostaria de terminar este culto orando a Deus. E quem sabe você diga para mim: pastor, eu acho que eu não sou uma pessoa saudável até este ponto que o pastor está nos dizendo. Falta alguma coisa na minha vida. Eu não sou uma pessoa alegre. Eu não sou uma pessoa amável. Pastor, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e isso prejudica demais a minha vida. Pastor, como eu gostaria de sentir a paz que excede a todo entendimento. Pastor, pureza não faz parte da minha vida. Olha, coisa correta eu não tenho praticado na minha vida.
Eu não tenho sido uma pessoa amável, carinhosa com os outros. Pastor, às vezes as coisas de má fama fazem parte da minha vida e do meu linguajar. Pastor, eu não consigo me dedicar ao louvor na presença de Deus. Alguma coisa na minha mente passa muito rápido, parece que os meus pensamentos vão em outro lugar, pastor. Como eu preciso de Deus na minha vida. Então eu quero orar por você. Isso é entre você e Deus. Eu não vou pedir para que você venha aqui à frente, você vai ficar em pé no seu lugar. Eu simplesmente vou orar por você e pedir: Pai, abençoa a vida deste irmão, desta irmã. Nós estamos todos aqui na mesma página, estamos todos aqui para aprender, estamos todos aqui para crescer. Não existe aqui no nosso meio alguém que seja melhor do que outro. Não tem aqui no nosso meio alguém que já tenha se graduado na história da fé e da vida e na escola da existência divina. Todos nós estamos em construção. Mas se você quer ser uma pessoa mais saudável, para fazer parte de uma igreja saudável, para que tenhamos todos uma vida mais saudável, eu quero orar por você. Aí é você e Deus. Eu não posso ocupar o seu lugar. Eu estou aqui para orar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Pai. E se você gostaria que o pastor orasse por você, você silenciosamente vai ficar em pé agora, enquanto todos os crentes estão orando também por você, aonde você estiver. Se alguns desses aspectos da mensagem tocou no seu coração, fique em pé. Por favor, não se constranja. Isso é igreja saudável de Deus. Nesse lugar temos paz, paz que excede a todo entendimento. E ninguém nesta igreja está longe de merecer uma sensata oração. Isto é verdade. Mas vamos orar a Deus. Pai de amor, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que estão em pé nesse santuário. Quantas vezes, ó Deus, na nossa vida humana, mesmo pertencendo a uma comunidade saudável, que prega uma mensagem saudável, quantas vezes, ó Deus, não temos a alegria no nosso coração, não temos no que nos regozijar. Ó Deus, quantas vezes a vida nos tornou amargos. Ó Deus de amor, cuide da questão da amabilidade do coração de alguns destes. Ó Deus eterno, se alguns deles são extremamente ansiosos, estão querendo mudar com as suas emoções o futuro, Pai eterno, ensina a substituição, substituir a ansiedade com oração e súplicas e ações de graças. Ó Deus de amor, se alguém em pé nesse santuário precisa da paz que excede a todo entendimento, para haver guardado os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, ó Deus eterno, dá paz que excede a todo entendimento. Ó Deus de amor, se estamos capitulando naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, se estamos capitulando naquilo que é puro, no que é amável, que é de boa fama, naquilo que é excelente, naquilo que é digno de louvor, Pai de amor, nos ensine a pensar nestas coisas do modo correto, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, olha bem profundamente para o coração dos teus filhos e traga a solução para as suas vidas e para a sua existência, para que eles possam realmente receber da tua palavra o que o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Deus, para aquilo que eles ouviram e viram, e o testemunho do apóstolo Paulo, que todos nós possamos colocar em prática em nossos corações. E Pai, te pedimos mais uma vez, Deus de toda paz, fique ao nosso lado em nossa existência. Sê conosco, ó Deus eterno. Seja para o teu povo o Shalom Adonai, e que a paz do Senhor possa guardar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções
até o dia de Cristo, ó Pai. Ó Deus, faça da igreja Boas Novas uma igreja saudável, começando pelo coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui presentes, porque nós somos a igreja de Cristo, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra, por estarmos desfrutando dos louvores e adoração nesta noite, e agora eu te peço, ó Deus eterno, despeça o teu povo com a tua bênção e com a tua paz. Que a partir de amanhã, o segundo dia da semana, possa ser pontuado pelos sentimentos do domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E que todos os dias desta semana sejam de igual modo, dia do Senhor. Pai de amor, conduz o teu povo pelos caminhos da tua vontade, dirige os seus passos, abençoe as suas vidas, traga a solução para aquilo que eles necessitam. E eu te peço, ó Deus, cuida deste povo, porque é povo teu, salvo e redimido por Cristo Jesus. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como o poder, a autoridade e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos irmãos, e não se esqueça que em Boas Novas a gente se encontra. Olha, o pastor vai estar lá na sala, no Salão Milênio, junto com o pessoal da Home Tour, para entregar a vocês os formulários, responder pergunta da nossa viagem para Israel em 2017. Os pastores de nossa igreja estarão no hall de entrada para abraçar a todos vocês. Eu me encontro com vocês em seguida lá no Salão Milênio. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos.